40 anos de Fórmula 1, 214 GPs de cobertura como fotógrafo, um grande craque da fotografia e um mestre aí para todos esses, até que estão começando agora. Luca Bassani, que já esteve com a gente aqui no Ligados na Tomada, no Máquinas na Pan, e hoje está de volta aqui para a gente falar não de Fórmula 1, mas do personagem Luca. Luca, seja mais uma vez super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Bom, primeiro eu queria agradecer o Alex, né, de estar aqui novamente, né, essa casa que acolhe o meu filho, né? Do Luquinha, que eu conheci como Luquinha, Luca Bassani. O meu filho que é o correspondente da PAN, né? E essa casa que eu adoro, né, um amigo, né? Aliás, no 215 GP, você vai estar junto comigo em Melbourne. Essa é a boa notícia. Abertura da temporada. Estaremos juntos lá para conhecer as máquinas novas da Fórmula 1 de 2026, né? E o Lucas sempre tem um bom vinho para indicar. O cara é um expert em vinho, a gente tem algumas histórias, inclusive em Mendoza, que eu conto mais para frente, né? Mas vai ser um grande ano. Luca, cara, 40 anos, muitas histórias, então hoje o que eu quero que você divida aqui com a nossa audiência são causos. Eu lembro de Rolando Boldrin, que contava não histórias, mas causos. Sim. Você conta algumas histórias, quero que você pince aí do seu livro, que ainda será escrito, algumas boas histórias de bastidores que você já vivenciou ao longo desses 40 anos, meu amigo. Pinça uma aí já pra gente abrir. São muitas histórias, né? Uma história que vai pensar eu com meu amigo Luciano Burti, né? Do acidente dele em Spa-Francorchamps, acho que foi 2002 ou 2001, não sei. E eu fui para fotografar ele, né? Tava lá em Spa e o general dos fotógrafos, o Pat Bihar, ele não me deu o pit lane, né, de você poder ficar na frente do box, né? E eu tinha que fazer foto do Luciano e tal. E aí eu resolvi ficar na primeira curva, porque o box do Luciano era o último, né? Mas choveu, e a pista, ninguém foi pra pista. E eu peguei, fechei a capa de chuva na minha cara e fui até o box do Luciano para fotografar ele dentro do carro. E ele sabia que eu não tinha credencial. Na hora que ele me viu ali, ele ria dentro do capacete, que ficava com a bochecha assim, ó, entendeu? E ele não lembra disso, porque depois ele teve o acidente dele e esse... E diz que apaga um tempo antes, né? Ele não lembra e foi um teste difícil para mim, porque a gente tinha uma amizade muito grande. Inclusive a gente tinha ganhado juntos uma 24 horas de kart em Itu. Era a equipe Burt Autosport, eu era o Autosport, né? E aí o que acontece é que ele tem aquele acidente gravíssimo na primeira volta. Eu acho que foi na Blanchemont que ele bateu, se eu não me engano. Na primeira volta com o Irvine, ele bate a quase 300 por hora na pilha de pneus, né? E ele vai para o hospital num estado grave, né? Mas no meio da corrida, fofoca de fotógrafo, né? Passou um fotógrafo alemão, passou do meu lado e falou assim: a televisão alemã já deu que o Burt morreu. E eu trabalhei o final da corrida com esse sentimento, né? Mas mantive a minha linha profissional. Eu acho que inclusive acho que o Rubens foi pro pódio, se eu não me engano. E quando você descobriu que ele não tinha morrido? Eu cheguei pro Pat Bihar, o cara da FIA. Quando acabou tudo, eu peguei o Pat, peguei um colarinho dele e falei assim: Pat, o cara é meu amigo, me fala a verdade. Não, he's okay. Cara, entendeu? Porque eles não dão informação, né? Você sabe como que funciona. Então, eu lembro de um momento engraçado e de um momento tenso na mesma corrida. E são várias corridas que tem para lembrar. Pode perguntar, que é mais fácil você vai ter alguma. Eu vou parafrasear aqui o nosso amigo Reginaldo Leme, que sempre que eu perguntava para ele: e aí, Regi, você gosta de cobrir Fórmula 1? Aquela época que ele ia para todas as etapas, a gente ia para todas as etapas, né? E ele falava: não, eu adoro a Fórmula 1, o chato é ter que ir para a pista, né? Ou seja, o entorno da Fórmula 1, ele tem uma poesia diferente, como você citou Spa, isso tem na Hungria, isso tem em Mônaco. As pessoas só não sabem que Mônaco, para quem trabalha, não é glamour. É muito complicado fotografar em Mônaco, é muito trabalhoso você chegar numa sala de imprensa, você percorrer o circuito, você ficar numa cidade... Você nunca fica em Mônaco, né? Você fica ou em Menton ou em Nice, tá certo? Não sei se você já tem o seu lugarzinho em Mônaco para ficar, mas eu normalmente ficava... Se você ficava na casa do Nelsinho Piquet em Mônaco, eu também não sei. Mas desse glamour,
Qual a pista que você mais curtia? Não vamos falar da pista, da corrida, mas do entorno. Você é um cara que curte muito bem ambiente, viagens. Qual que era o entorno mais agradável para você da Fórmula 1? Eu vou falar do conjunto pista e entorno, tá? Okay. A número 1, Spa-Francorchamps. Para todos, inclusive para os pilotos, ponto. Né, Luca? Impressionante isso, né, cara? Ponto. Ali é pista de corrida, né? Mas você falou de Mônaco, e aí eu lembrei de uma passagem que eu quero te contar, porque inclusive nessa passagem, quem participou dessa história é o meu filho, tava eu e o Luca. Luquinha. A gente tinha um ticket de estacionamento para parar do lado da sala de imprensa, que é no Parc des Pêcheurs. Então você chega, pegou a credencial do Luquinha, a minha era permanente, já estava comigo. Aí a gente foi lá e pegou o ticket. E a gente tinha pego um carro da Fiat em Milão e descido com um Alfa conversível. E a gente deixou esse ticket no console do carro. E a gente ia dormir em 20 milhas, porque o hotel é mais barato, né? Mônaco. E aí, eu abria a capota, fechava a capota, abria a capota. Quando a gente chega no outro dia, cadê o ticket de estacionamento? Tinha voado. Então, aí eu chego e falo assim, puxa, para eu conseguir um outro ticket de estacionamento, que é aquele bilhete eletrônico nem de estacionamento, vou ter que ter uma história muito boa, né? Aí parei o carro num lugar ali, coloquei um pisca-alerta, o Luca ficou esperando, falei, segura a onda aí. E eu falei, a história tem que ser muito boa. Aí eu cheguei para a mulher, que ela já me conhecia há uns 15 anos, eu falei assim, estava eu guiando minha Alfa Romeo conversível, indo para Monte Carlo, e eu abri a capota, e estava comendo, numa mão eu estava com um sanduíche de atum, e na outra mão eu estava com o ticket de estacionamento. Você acredita que veio uma gaivota burra e pegou justo o ticket, não pegou o sanduíche de atum? A mulher olhou pra mim. Ela olhou pra mim. Eu falei assim, só pela história eu vou te dar outro. Então, entendeu? E deu outro ticket de estacionamento. E isso virou uma coluna minha, uma vez que eu fiz um texto, uma coluna minha na revista, porque eu ampliei, porque teve uma passagem mesmo, e isso é verdade, os caras... Vai ter gente que vai me xingar, mas eu fui fotografar no túnel e eu esqueci de passar na Red Bull para pegar a earplug. E é impossível. Sim. Dentro do túnel. E aí eu tinha no jaleco o meu lanche, que era uma baguete. Você não pegou miolo de pão? Miolo de pão, usei. E nessa minha coluna... Sensacional. E nessa minha coluna, que eu escrevi dessa passagem, dessa história que eu contei pra mulher, eu falo, e você acredita que no final veio a mesma gaivota pra pegar o meu earplug? Entendeu? Era muito bom. Então, assim, as histórias. Não, mas acontece de tudo. Fora Spa e Mônaco... Porque muita gente fala pra mim, poxa, eu gostaria de acompanhar a Fórmula 1, de ver algumas corridas, quais você indicaria? Eu sempre falei Spa, Mônaco, cada uma com a sua característica. Hungria, porque eu adoro a Hungria, sim. E Monza, porque eu considero o templo do automobilismo mundial. A atmosfera de Monza é incomparável. O parco de Monza, né? Tudo aquilo, né? Eu tava na vitória do Leclerc, e esse ano eu não fui, porque bateu com uma corrida de Stock Car. Mas... A invasão da pista, né? Não, eu estava na vitória do ano passado, do ano retrasado, 24. A gente esquece que passou, né? No ano retrasado, em 24, eu estava na vitória do Leclerc, que foi uma vitória histórica. Aquilo ali, maravilhoso, né? Então, assim, a Monza é uma atmosfera... Você estava dentro da pista, na invasão de pista dos tifosi? Eu estava junto. Eu tenho uma foto do Leclerc, assim, a 1,5 metro de mim, fazendo uma selfie com todo mundo em volta. Eu tive uma assim parecida, Luca, em Imola, né? Mas numa condição diferente, que me contavam na época, até o Lemir disse que teve essa informação com Francesco Longanesi. Francesco Longanesi, para quem não sabe, poucos vão saber, ele era mordomo do Ranier. Trabalhava no Palácio do Ranier, mordomo do Ranier, e o príncipe de Mônaco colocou-o como o chefe não do credenciamento, mas ele era um RP, ele cuidava de tudo um pouco, era o olho do Ranier, aí depois o Bernie Ecclestone, né, na própria Fórmula 1.
e colocou que eles faziam aquilo intencionalmente já na época como marketing, que era uma invasão de pista proibida, mas eles deixavam 2 portõezinhos abertos, porque aquilo reforçava a todo lado que a Itália queria mostrar da paixão do italiano pela máquina. Então, como você, eu não tive isso em Monza, mas eu tive isso em Imola, essa invasão de pista, alguma coisa fora do normal. Não, mas agora é meio que já padronizado em todas as... Eles já abrem. Sim, é organizado. Todas as pistas são abertas. Todas. Mas de uma maneira coordenada. Organizada, né? Mas as corridas que a gente tem hoje são 24, né? Então, a gente tem, vamos dizer, um público que tem onde escolher. Se eu fosse dar uma dica para quem quer fazer uma corrida fora, faça uma corrida diferente. Vai para uma corrida, quer ver uma bacana? Singapura, é demais ali. A atmosfera é muito legal. Você vai fazer um passeio numa cidade diferente e vai com Fórmula 1 junto, né? Você pode ir também para onde? Canadá. Canadá é legal, é descolado. Na ilha de Notre Dame. A gente lembra que ali teve a Olimpíada de 76, né? Então, agora, Mônaco você tem que ir uma vez na vida. Isso é obrigatório, né? A Monza também. Você tem que guardar. Se você quer colecionar experiências, né? Eu tive só... Eu comemorei meu GP do número 200. Eu deixei para comemorar com o meu filho Luca. Em Mônaco? Não. Eu organizei e eu comemorei os 200 no Japão. Nós fomos juntos para o Japão para comemorar o 200 GP, né? Em 23, final de 23. E aí... eu descobri que eu nunca mais iria lá de novo, porque é muito longe. Você tem que pegar o voo até Tóquio, um trem-bala de 1h30, um outro trem de 1 hora, um ônibus e uma van. Então, assim, é muito longe, cara. Eu agora eu fiz Japão, beleza. Né? Luca, fora a Fórmula 1, você fez Indy e Le Mans eu acho 7 vezes, não foi isso? 7 vezes. 7 vezes. Agora aquela pergunta que parece qual filho que você acha mais bonito, qual filho que você gosta mais. Se semana que vem um convite para você ir ou para Mônaco ou para Le Mans, qual das duas você gostaria de cobrir de novo? Tá na pista. Eu ia para Le Mans. Le Mans. Eu ia para Le Mans porque é a corrida mais intensa do mundo. De você ter 3 categorias. Agora eu acho que são 3. Antes eram 4 categorias de potência. Mudou a LMP1. Você tem 3 categorias de potência. Você tem uma corrida que vai avançar, seja no seco, ou seja com chuva, de noite, com carros de velocidades diferentes, com farol jogando na chuva. É um desafio brutal. As 24 horas de Le Mans. Então, e com um entorno espetacular também, né? Desde a cidadezinha do Parade. Né? E eu vou trocar a corrida de quase 2 horas de Mônaco por 24 horas de Le Mans, eu troco. Pô, que legal, Luca. Esse ano aqui, qual que é o teu planejamento? Porque você faz, até a gente comentava... Eu queria mandar um abraço aqui para o meu grande companheiro, que é amigo seu também, o Beto Issa. O Beto Issa é o fotógrafo oficial do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, né? E a gente já está numa parceria de vários anos, onde a gente tem uma credencial permanente da Fórmula 1, que nessa credencial atrás, você tem a foto do Beto e tem a minha foto. Então a gente vai se organizar para dividir. Só que a gente sempre começa o ano junto, porque é carro novo. A gente estava na estreia do Bortoleto o ano passado junto em Melbourne, e a gente vai junto para Melbourne também, né? A gente vai os 3 mosqueteiros vão estar reunidos. Mas, por exemplo, a gente se alterna em Mônaco. Ele faz os anos ímpares e eu faço os pares. Olha que legal. Entendeu? A gente vai se alternando e dividindo, porque assim, existe uma regra interessante, são 24 GPs. Para você renovar a permanente, você tem que ir a 16. Então, eu mais o Beto, a gente tem que somar 16 GPs. Você tem que imaginar que eu tenho meus compromissos com com as 2 revistas, com a editora. O Beto também tem os compromissos profissionais dele. Esse ano, eu tive um compromisso com a Stock Car, que eu peguei um projeto para fazer, da ArcelorMittal, né? Então, tive que ir para todas as corridas. Então, as corridas que batiam com o Stock Car, eu não pude ir em 25, esse ano que passou. Esse ano já não, eu não preciso ir em todas, né? Então, a gente vai desenhar ainda
a grade. Mas eu devo ir para umas 8, o Beto às vezes vai um pouco mais, talvez umas 10, né? Mas estamos organizando ainda, mas Melbourne já está. Luca, você como eu somos heróis da resistência de mídias impressas, né? Claro que sai para um lado digital, sai para um outro lado, para algumas alternativas para você ter uma capilaridade maior de entrega, mas você é um herói da resistência. Eu estou vendo aqui você com a Car Magazine. Essa é para mim, não? Essa é para você. Tá, então a Car é literalmente uma heroína da resistência. Eu coloco isso porque é muito difícil você ter hoje uma publicação e com o conteúdo que tem a Car Magazine, não só essa, mas tem uma outra ali que eu vou mostrar para vocês, um produto fotográfico, né? Porque as pessoas gostam de ver fotos bonitas e aí é roubar no jogo falar com você como fotógrafo, que eu sei que você também tira o seu tempinho aqui. Tô vendo, olha, uma matéria do V8 da Mustang, foto Luca Bassani. Ou seja, você ainda tem tempo para fazer o que ama, né? Que é ficar atrás... Não, a gente trabalha bastante. De tirar foto. Mas me fala, quanto tempo já tem a Car? Bom, a Car Magazine é uma revista que tem há 62, 63 anos na Inglaterra. É a revista número 1 da Inglaterra nesse tempo, né? E a franquia da Car Magazine no Brasil vai para o 17º ano comigo, né? Então são 17 anos. Ela tem um público muito fiel. Ela tem vamos dizer, ela está colocada num segmento onde o luxo ainda vende revista, né? Luxo, qualidade. Eles chegam a dizer que a minha revista, a revista chega a ser quase um livro, né? Então eles gostam, por exemplo, de deixar em escritórios a revista, de deixar em centro de sala, que é uma revista tida como a Vogue do automóvel, né? Então a gente segue com isso, a gente acompanha a Fórmula 1 através dela. Nesses últimos 10 anos a gente colocou Fórmula 1 na grade dela, né? Algumas categorias nacionais, 24 horas de Le Mans a gente sempre acompanha, né? As categorias GT. Então, o nosso leitor, a gente está muito estabilizado, é um tapete. A Car não tem solavanco, entendeu? Não é porque, às vezes, tem um pouco de dificuldade de ponto de venda, porque é normal que a gente vê com as bancas por aí. Claro. Mas a gente faz chegar, e hoje já é um mix da revista impressa com o PDF nas bancas online. Então ela é colocada para os assinantes de UOL, Vivo, Claro, Samsung, parará. Ela é colocada nas bancas virtuais e a gente já tem em média 14 mil downloads mês da Car. Porque pouca gente sabe que a história do Luca, ela não é só de Fórmula 1. Você fez... Passa um pouquinho do teu currículo. Auto Esporte, que eu lembro que você chegou a trabalhar inclusive com Marco Zamponi no Auto Esporte. Ele me levou para lá. Ele te levou para lá? Através da Fórmula 1. Então, e fotografando automóvel, ou seja... Você sabe como que aconteceu? Não? Um fotógrafo da FC Editora, que é do grupo da Auto Esporte, estava credenciado. FC é de Fernando Calmon? Não. Olha só, eu achei que sempre foi... Quinaglia. Quinaglia, Fernando Quinaglia. Tá, e aí é o seguinte, a Auto Esporte credenciou um brasileiro. E a Auto Esporte recebia os duplicates do Arthur Ferreira. O português Arthur Ferreira. Já falecido. Cabeludo e cabelo branco, eu não sabia. E aí o Arthur Ferreira não mandou os cromos. Não mandou os cromos e o outro ficou só no camarote tomando cerveja, o brasileiro. Então não tinha. O Senna ganhou pela primeira vez em 91, não tinha foto. E eu tinha fotografado com cromo para mim. Eu fui credenciado pelo Interlagos Editora. Sempre arrumava alguma credencial de algum jeito e eu já estava fazendo um arquivo em cromo. E eu fotografei tudo em cromo. Quando eu chego para o Zamponi e eles veem aqueles cromos originais, porque o do Arthur Ferreira era duplicate, e eles fazem 16 páginas da vitória do Senna. Foi a primeira vitória do Senna em Interlagos. Que eu lembro do título do Zampa, era Agonia e Êxtase. E aí ficou muito bem impresso na Auto Esporte. E aí o Emílio Camanzi, mandou um abraço para o Emílio Camanzi também. Ele falou: moleque, você já fotografou teste? Eu falei: não. Ele falou: você quer fazer um teste pra gente? Eu falei: faço. Então, eu vou ter um Del Rey que a gente vai levar lá na Aldeia da Serra. Era um Del Rey vinho, nunca me esqueço. E aí começou assim. Eu entrei na Auto Esporte assim. Aí eu fiquei 12 anos na Auto Esporte.
né? Foi um tempo maravilhoso. Inclusive, um abraço para Caio Moraes, que está comigo na CAR e que foi meu chefe na Autosport. Eu contratei o meu ex-chefe para ser meu diretor. Para se vingar dele, não? Não, porque ele sabe que ele ainda é o meu chefe. É só para me dar juízo. Entendeu? E teve uma virada de chave agora. Fala, desculpa. Não, é a virada de chave. A virada de chave que você volta à essência com a Race One. Ou seja, não só era um herói da resistência com uma publicação de automóvel, e agora para motorsports. Fala dessa Race One. Essa vai ficar comigo também? Vai ficar com você. Você vê que eu vou aproveitando o momento para ganhar revistas. Essa é um caso de marketing muito bacana. Você imagina o seguinte, a gente já tem o custo, eu, o Beto, o Beto no que ele está fazendo, eu pela editora, a gente já tem o custo de ir na Fórmula 1. A gente já está lá. A gente já tem as melhores credenciais, a gente já está nos melhores pontos. A gente tem grandes companheiros jornalistas que trabalham para a gente, o Rodrigo França, um abraço também, né, que escreve Fórmula 1 para a gente. A gente já tinha tudo, né? Só que a gente identificou que o fã da Fórmula 1, esse novo que eu falei para você, aquele cara o novo, né? Ele olha a nossa revista na banca, a CAR, e ele vê que no final tem Fórmula 1 e ele fala, pô, que legal, pô, mas eu não vou comprar tudo isso de teste. Só por causa da Fórmula 1. Só por causa da Fórmula 1. Então, o cara, o nosso leitor adora, mas eu não consigo trazer um novo, furar essa bolha. E aí eu fiz um projeto, e esse projeto que era, a gente já tem tudo na mão, é só a gente reorganizar, fazer uma revista um pouco mais fina, né? E aumentar um pouco mais de conteúdo de Fórmula 1. Inclusive, a minha editora-chefe é uma mulher que é a Maria Clara Castro, ela tem 24, 25 anos, né? Então a gente resolveu fazer um produto novo, e o mais interessante é que ela compartilha conteúdo. Então tem algumas matérias que saem tanto na CAR quanto na Race, né? Às vezes um photo gallery, a gente vai dosando, claro. Entendeu? E no final tem a minha coluna, que é a melhor parte da revista. Legal. No finalzinho eu vou dar serviço para vocês. Luca, com esse espectro que você tem de pista, audiência no Brasil e com 2 publicações, você acha que o brasileiro, ele mergulhou na Fórmula 1 como antigamente, época de Ayrton, de Massa, de Rubinho, torcendo para outros super-heróis que não só os brasileiros? Você acha que o brasileiro gosta de Fórmula 1 e, de novo, ele está ligado à Fórmula 1? Ou você acha que ficou um hiato aí que a gente precisa preencher ainda? Não, acho que o tempo que a gente vive agora, ele é um fenômeno mundial, onde o Brasil está dentro desse colchete, tá? É um fenômeno mundial. A gente ganhou o reforço do Gabriel. Muito legal. Mas eu imagino que mesmo se a gente não tivesse um brasileiro no grid, o Frisson estava aí com... torcida para o Verstappen, para o Hamilton, como foi para o Schumacher. Pista lotada, ingresso esgotado um ano antes. É um fenômeno mundial, tá? Agora, acredito que o Gabriel vai dar muita alegria pra gente, viu? Acho que... infelizmente, ele não teve um GP São Paulo bom, né? Ele teve aquele acidente, que é absolutamente natural, viu? Eu acho que foi muita pressão também para cima não dele. Teve pressão. Não, na verdade... Tá no Brasil, família, amigos... Uma situação daquela é muito detalhe, né? Eu tenho uma história que eu não posso contar. Então conta, né? Essa que não pode contar, que a gente quer saber. Vai, vamos lá. Meu Deus. Ele fez um plano de corrida errado, porque o Verstappen ia largar do box e a gente sabia que ele ia largar do box atrás do Verstappen. Pô, que ideia bacana, meu! Vamos seguir o cara, claro. Ele vai de abre alas. Claro. Né? Então eu fiz um plano meu, de grid, e eu falei, quem que eu tenho que fazer no grid? Vou fazer os caras da vizinhança aqui, vou fazer as 2 McLaren, o Verstappen, mas eu não vou precisar ir até o fim do grid, porque o Gabriel não vai pro grid. E aí, como eu ia fazer isso, eu tirei o meu monopé e coloquei no pé da escada que sobe. Sabe aquela escada que sobe para o box? E coloquei o meu monopé ali. Aí eu estou fotografando, tal, de repente passa a avó do Bortoleto, passa o Lincoln. Aí passa um grande amigo meu, Giovanni Guerra, presidente da CBA. Um beijo. Passa o Giovanni e fala, Giovanni, onde você está indo? Tô indo pro grid com o Gabriel. Eu falei, mas o Gabriel vai largar do box. Não vai mais. Aí não vai. Bom, eu vou
pro Gabriel, eu começo a fotografar tudo. Tá tudo acontecendo, o pessoal vai passando, tal. Hora que tem que liberar o grid. 10 minutos. Eu tenho que sair. O cara da FIA sai por trás do grid. E o meu monopé que estava na escada? Nossa. Não dá para voltar. Ele deve ter ficado ali a corrida inteira, no pé da escada, né? Eu imagino que alguém deve ter levado de souvenir na invasão de pista. Sabia que eles pularam dentro dos pneus na invasão de pista para pegar pedaço do carro da Sauber, lá no S do Senna? Não sabia. Então, assim, foi um perrengue que teve no GP São Paulo. Luca, eu tinha um estigma quando cobria muito Fórmula 1 e Indy, que era assim: você me vê num ponto da pista, hora que eu sair, você vai pra lá que vai ter um acidente espetacular pra você fotografar. Eu nunca fotografei um e eu sempre via, hora que eu virava as costas para aquele ponto, tinha uma ultrapassagem espetacular ou um acidente. Você já pegou algum acidente espetacular? Eu falo espetacular assim, eu chamo de espetacular quando não tem morte, quando o cara, né, sai bem e tal. Já teve esse acidente que você fez? Teve, e mudou a minha vida na Fórmula 1, a minha percepção. Foi na Bélgica. Foi o acidente do Alonso e do Leclerc em 2018. Eu acordei e eu tive uma ideia diferente. Falei, eu quero fazer a largada com uma lente grande, eu não quero fazer com uma 70-200, eu quero fazer com uma 600mm. Eu falei, mas na hora da largada você vai ter pedaço de asa, capacete, rodas, né? Porque é uma largada. A 600 ela tem uma potência muito grande. E eu tive essa ideia. E aí eu falei, já que é uma ideia estúpida, vamos ser profissionais na estupidez. E eu resolvi treinar na Fórmula 2, a minha ideia da largada de Fórmula 1. E aí o que eu fiz? O Sérgio Sete Câmara tinha sido segundo na corrida de Fórmula 2 do sábado. E ele ia largar em 7º no grid invertido no domingo. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu pego a 600 e vou acompanhando o Sete Câmara. Se ele encostar em alguém, aconteceu alguma coisa, e aí eu já estou treinando para a largada, né? Então, na hora da largada, todo mundo vai para uma 70-200, uma lente menor. Para vocês terem uma ideia, 600 é desse tamanho aqui. E na hora da largada, chegou até um cara, um companheiro que estava do meu lado, falou, não, agora é a largada. Batendo no meu ombro. Falou, vai fazer com a 600? Só que eu estava na minha vibe, e aí eu peguei o acidente do Alonso em detalhes. Todo mundo pegou uma largada com um acidente junto. Não, você pegou o acidente. Meu é full frame, assim, em cima. É uma coisa assim, uma foto que, assim, literalmente a foto é escandalosa, né? E o que acontece, quando os caras viram na sala de imprensa, juntou... Sabe, isso é gostoso, né? Teus companheiros de 20, 30 anos, que sempre não te deram bola. Para ver a foto no computador. Nunca te deram muita bola, sabe? Tipo, você é brasileiro. Cara, os caras forraram as minhas costas no computador. E a minha maior honra foi que a FIA pediu a sequência completa, pura, porque foi pela primeira vez que o halo foi protagonista num acidente, porque era o primeiro ano do halo protetor. E aí as minhas fotos dá para mostrar em detalhes o halo trabalhando, né? Então aquilo foi um turning point. Olha aí. Protagonista do halo e protagonista aqui com a gente da Fórmula 1, Luca Bassani, que eu tenho o privilégio de ser amigo e é um grande mestre para todos. É um cara extremamente generoso, ajuda quem está do lado dele. É o que a gente chamava ontem pelo telefone, a gente fala do amor incondicional, né? De fazer as coisas sem nenhuma intenção, nem profissional, nem comercial, nem nada. Luca, super obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo filhote aí que está dando um show aqui na Jovem Pan, o Luquinha Bassani, né? O Luca Bassani, correspondente internacional aqui da Jovem Pan. Daqui a pouco eles vão me chamar de Luca Bassani Sênior. Sênior, para poder... Só tá demorando isso, né? Mas o Luca realmente ele tem um foco no trabalho, um amor à cultura, ao conhecimento e repartir esse conhecimento nessa casa maravilhosa que é a Jovem Pan. Olha, meu amigo, super obrigado. Quero você mais vezes aqui para me trazer mais histórias boas da Fórmula 1 e de vida, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado Alex. Valeu. Vamos junto para Melbourne, hein? Vamos lá, tamo junto lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.